A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 12, Lições Bíblicas Adultos, que tem como título A Urgência do Discipulado. Texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 ao 20, e no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Amém? Lição de número 12. A urgência do discipulado. Penúltima lição deste trimestre. Estamos caminhando para o fim deste trimestre, onde estudamos lições maravilhosas para o nosso crescimento no conhecimento e também na fé. Nesta lição, que tem como título A Urgência do Discipulado, o título já nos chama a atenção, que o autor da lição já coloca a urgência. É a urgência que isto já nos mostra que devemos ter. É uma coisa urgente, é algo que está necessário, ou seja, é uma necessidade, meu irmão, porque desde o princípio esta atividade de discipular, fazer discípulo, é imprescindível para a igreja. A igreja, quando foi estabelecida aqui na terra, após a ascensão de Jesus, quando houve o derramado do Espírito Santo, houve a fundação da igreja em Jerusalém e foi expandida para os gentios, que a primeira igreja gentílica foi ali fundada em Antioquia. A primeira foi em Jerusalém, onde os discípulos estavam, sim, levando o evangelho, mas estava restringindo apenas para os judeus. Até que Pedro tem uma visão do céu e desce um lençol do céu amarrado em 4 pontas, parecendo um vaso cheio de animais, quadrúpedes, répteis que andam sobre a terra. E a palavra de Deus nos fala que o Senhor fala para Pedro, mata e come. Pedro fala, como comerei coisa imunda, que eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. E aquela voz 3 vezes fala a mesma coisa para Pedro, mas Pedro não entende aquela visão. Mas paralelamente a isto, Deus também envia um anjo para falar com um gentil, chamado Cornélio, um centurião do Império Romano. Era um homem temente a Deus, que buscava a Deus já em oração. E aparece um anjo a ele e fala para ele mandar alguém buscar a Pedro, que Pedro vai trazer a palavra de salvação para a sua vida, de sua família, de seus familiares, seus amigos mais chegados. E quando aqueles homens chegam até Pedro, Pedro entende que o ide de Cristo, fazer discípulo, é como Cristo falou, ide, fazei discípulos de todas as nações, e não apenas da nação judaica. E Pedro naquele momento entendeu, porque quando ele vem, prega o evangelho, estando ele ainda a falar, o Espírito Santo repousa sobre aqueles crentes que estavam ali na casa de Cornélio, e todos são batizados no Espírito Santo, porque para mostrar que Deus também tem um plano, tem uma obra na vida dos gentios, ou seja, de todos, porque a barreira foi derribada, a barreira de inimizade que existia entre o judeu e o gentio. Cristo derrubou essa barreira. E hoje nós temos livre acesso e tornamos-nos um só povo. E que povo é esse? É a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. Todos compõem o corpo de Cristo, que é conhecido como a igreja. Nós formamos a igreja. Todos aqueles que aceitam a Cristo fazem parte da igreja de Cristo. E por isso é urgente esse tema do discipulado. O autor da lição vai começar primeiro definindo o que é discipulado. É o primeiro tópico da lição. O que é discipulado? Ele vai falar de discípulo, a grande comissão e educação cristã. É essa parte que nós vamos um pouco comentar. Por quê? Porque a gente sabe, o pecador recebe a Cristo através da graça. Não precisa pagar nada. É gratuito, mediante a fé em Jesus. Mas a vida continua, meu irmão.
Ele aceita Cristo, mas não vai deixar de se relacionar com a família, não vai deixar de se relacionar com seus amigos, não vai deixar de se relacionar na sociedade em geral e também na igreja. E o discipulado vem para fazer esse papel, para mostrar que aquela pessoa precisa aprender de Cristo. Ela tem um mestre a seguir. Ele, como discípulo, ele tem que estar aos pés de algum mestre. Esse mestre é Cristo. E através do ensino da Sagrada Escritura, mostrando que a vida cristã, a vida de oração, de jejum, de renúncia, de leitura da palavra, essa pessoa que está fazendo esse discipulado, ou seja, que está aprendendo aos pés do mestre, ele vem se preparar para o batismo nas águas, reconhecer a doutrina da igreja também, que é algo importante, que o discipulado também vai fazer com que as pessoas que aceitam a Cristo venham a entender, a compreender aquilo que estão abraçando na fé. Então o discipulado já é esse ponto de partida. É o ponto de partida para a pessoa caminhar, ter uma vida, produzir um caráter cristão verdadeiro. Então, minha irmã, é neste sentido que nós vemos a urgência desse discipulado. Por quê? Porque Cristo nos mandou. Cristo que mandou. O texto áureo é bem claro, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ide de Cristo nós temos que ir, meu irmão, temos que fazer discípulo. Essa é a urgência do discipulado na vida cristã. Passando dessa introdução, vamos falar agora sobre o que é discipulado. O autor vem mostrar o termo discipulado aqui, significa aprendiz, aluno, seguidor. E isto vale tanto no âmbito secular quanto aqui no âmbito religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica também ao cristão. Dentro das Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, essa palavra discipulado aparece apenas 2 vezes. Uma está no livro de 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 8, que fala: lançaram sorte para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. Então nós vemos que a organização dos músicos e cantores, ela ocorria em 24 grupos de 12 pessoas, estabelecido pelo rei Davi. Estavam também entre eles um certo número de aprendizes no canto e na música. Então essa é a primeira vez que aparece a palavra discípulo na Sagrada Escritura. Nós estamos mostrando aqui que essa palavra aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento. A segunda vez que essa palavra aparece é em Isaías, capítulo 8, versículo 16, que assim nos fala: guarda bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Os discípulos de Isaías foram designados, irmão, para preservar o testemunho, como fala o texto, e a lei. Ou seja, as profecias escritas para evitar sua destruição. Mas nenhuma dessas passagens revela algum relacionamento no sentido de mestre e aprendiz. Já no judaísmo rabínico, o aluno aprendiz se submete ao rabino e acompanha ele por toda parte, aprendendo e servindo o seu mestre. E o objetivo é fácil e simples, é o aprendizado da lei mosaica, para entender e colocar ela em prática. Já quando chegamos no Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, ele usa o termo grego que é matetes, que significa discípulo, aprendiz. O termo discípulo, em nossa língua, no nosso português, ela vem do latim discípulos, que é do verbo disco, que é aprender, estudar. Uma coisa interessante, meu irmão, que você não pode deixar de falar em sala de aula, é não confundir discípulo com aluno. Embora o autor coloque aqui que discípulo significa aprendiz, aluno, seguidor, mas o discípulo, essa palavra discípulo, o sentido de discípulo, ela vai além do que o aluno. Por quê? Simples, rápido e fácil. Discípulo é meu irmão, que não somente aceita o ponto de vista de seu mestre, porque o discípulo é este, ele está seguindo alguém, porque ele aceita aquele ponto de vista daquele mestre a qual ele está seguindo.
mas que é seu partidário em crença e prática. Então é isto que é discípulo. É um que não somente aceita o ponto de vista de seu mestre, mas que é seu partidário em crença e prática. Ou seja, ele está seguindo a seu mestre por livre e espontânea vontade, sim, porque ele aceita o ponto de vista daquele mestre. Ele não questiona, ele apenas obedece, porque ele acredita, ele tem fé. Ele pegou aquele ponto de vista e agora é sua crença, meu irmão. É sua doutrina. É tudo isso. É a crença e a prática, meu irmão. Então o discípulo, ele adota para si, meu irmão, a doutrina, procurando seguir o espaço de quem? Do seu mestre. E quem é o mestre da igreja? É Cristo. Então o discípulo tem que seguir a Cristo. Por quê? Porque ele aceita o ponto de vista de seu mestre. Ele aceitou essa crença, ele aceitou essa prática, então ele é um discípulo. E para ser um discípulo fiel, eu tenho que seguir os passos de Cristo. Um discípulo é um seguidor, meu irmão, ele aprende e segue as instruções. Outro ponto também importante, meu irmão, que nós não podemos deixar passar despercebido, é que o Novo Testamento também faz menção a discípulo. Então, a gente vê que tem essas menções. Por quê? Porque em João 9:28 vai fazer menção a discípulos de Moisés. João 9:28, assim nos fala. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Então os irmãos percebem que tinha discípulo. O Evangelho faz menção aos discípulos de Moisés. João Batista também tinha discípulo. E alguns deles também se tornaram seguidores de Cristo. Alguns deles. Mas também nós vemos, vamos ler, João 1,35, vai falar sobre estes discípulos de João Batista que também seguiram a Jesus. Foram seguir a Jesus, que é o mestre por excelência. João 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Olha o 36. E vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Agora o 37. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Cristo. Os discípulos de João foram seguir a Cristo. Os fariseus também tinham discípulos. Está em Mateus 22:16 e em Marcos 2:18. Então nós vemos, irmão, que discípulo é uma palavra que é um termo que pode ser usado tanto no termo no secular quanto também no religioso. Nós enfocamos bastante o religioso, falamos do Antigo Testamento, falamos do mestre, os rabinos, e falamos também no Novo Testamento. No mundo secular, nós vemos a cultura grega com seus discípulos. Por quê? Porque Aristóteles foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. Então, tanto no mundo secular quanto no religioso, a palavra discípulo tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Ou seja, discípulo é um que não somente aceita o ponto de vista de seu mestre, porque ele aceita o ponto de vista do seu mestre, vai seguir a risca, mas é também o seu partidário em crença e prática. Isso que é o discípulo, tanto seja ele no mundo secular ou no mundo religioso. A grande comissão que foi deixada por Cristo, Cristo deixou: ide, meu irmão, ensinai todas as nações, ou façam discípulos a todas as nações, dependendo da sua versão da Bíblia. Então nós vemos, irmão, que Cristo se distingue de todos os mestres, sejam ele grego, seja ele judeu, seja ele quaisquer que fores, pode ser dos filósofos aos rabinos, porque Cristo difere de todos eles, tanto no método quanto no conteúdo. O discipulado de Jesus era muito maior, meus irmãos. E além do mais, envolvia mulheres. Mulheres também eram feitas discípulos. Jesus não esperava por seguidores voluntários, mas com autoridade divina ele os chamava, Cristo os chamava. Os discípulos de Jesus, irmãos, são chamados para o serviço do reino de Deus e para realizar atos poderosos. Eles renunciam a si mesmos e sem pré-condição opressiva.
Observe que os 12 apóstolos, quando Cristo escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu dentre os demais discípulos, ou seja, mostrando que além daqueles 12 discípulos que inicialmente Cristo chamou para ser os mais chegados no seu ministério, Cristo já tinha muitos e muitos discípulos. A lista dos 12 vai aparecer tanto nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas, como em Atos aparece. Mas perceba, como eu estou falando aqui, que o número de discípulos de Jesus era grande, meu irmão. De uma só vez, a Escritura Sagrada fala que ele envia 70 discípulos para a obra de evangelização em cada cidade e nas aldeias. Lucas 10, capítulo 1. O apóstolo Paulo também fala de mais de 500 irmãos que de uma só vez viram o Senhor Jesus ressuscitado. Imagine só, meu irmão, quantos homens e mulheres de todas as camadas sociais, seja ele rico, pobres, autoridades, cidadãos comuns, intelectuais e leigos, todos viram a Cristo, todos eram discípulos de Cristo, todos acompanhavam a Cristo. Então, meu irmão, nós percebemos que o discipulado ela também acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio. E isso é fundamental como base inicial na formação cristã, meu irmão, no novo convertido. Aí entra essa parte da educação cristã. Porque a liderança da igreja, principalmente na área de evangelismo e discipulado, irmão, jamais deve se descuidar dessa nobre tarefa. O ministério de Jesus se baseava na trilogia: pregar, ensinar e curar. E é este ministério que Cristo tem deixado para nós, que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. E onde está essa doutrina dos apóstolos, meu irmão? Está nas Sagradas Escrituras. Cristo nos deixou as Sagradas Escrituras para o quê? Para aprendermos dele e irmos por todo mundo fazendo discípulos, porque esse é o ID de Cristo. Então nós devemos ter em mente que nenhum livro da história da humanidade influenciou tanto as nações como a Bíblia. Isso é nos vários aspectos, seja no lar, no trabalho, na sociedade, na igreja, na forma de governo que praticamente todos os países do planeta usam. Então a Sagrada Escritura, meu irmão, é onde está a verdadeira ética cristã, a verdadeira educação cristã, essa perseverança na doutrina, meu irmão. E tudo que nós estudamos tem que ter essa teologia prática. Porque não adianta ficarmos apenas na teoria. Porque assim seremos iguais àqueles fariseus, que Cristo olha para eles e fala: fazei tudo o que eles falam, mas não fazei os atos que ele faz, não andeis como ele anda. Ou seja, eles falavam. Tinha muita teoria, mas na prática não faziam o que seria o correto. E o Evangelho de Cristo vem para mostrar isso, que o discípulo de Cristo deve seguir os passos de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, conforme Cristo tem nos ordenado. Este é o primeiro tópico da nossa lição bíblica. O que é discipulado? Falamos sobre o discípulo, a grande comissão e educação cristã. Já no segundo tópico vai falar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Então é este o tripé do discipulado. O discipulado tem que ficar ali aos pés, ouvindo a palavra, porque quando fala aqui palavra, está falando das Sagradas Escrituras, meu irmão. A palavra aqui é a palavra de Deus, que ela é a única autoridade das Escrituras, porque ela é a única autoridade das Escrituras, porque ela é singular e única, como fala o autor. Pois sua fonte, seu autor, é o próprio Deus, meu irmão. Então, o discípulo, o pé do discipulado tem que ser esse. Por isso, quando o novo convertido está ingressando na família cristã, porque agora ele está fazendo parte, sim, do corpo de Cristo. Ele parte como corpo, parte do corpo de Cristo, agora ele faz parte da família cristã. Ele faz parte da igreja de Cristo. E ele deve ser alimentado na palavra. Porque esse é um crescimento gradual. O tratamento do novo convertido ele é bem diferente do que uma pessoa que já está no evangelho há mais tempo. Porque ele nasceu da fé. É como nós fazemos uma analogia entre uma criança, meu irmão.
A criança, quando nasce, ela tem que ser alimentada com o quê? Com leite, com comida líquida. Ao pouco de tempo vai passando, vai ser uma comida mais pastosa. Para depois, posteriormente, quando aquela criança, ela estiver desenvolvida, tendo a capacidade de mastigar, comer comida sólida, ela vai se alimentar de uma comida sólida, a mesma coisa novo convertido. Ele começa aos poucos, ingressando, aprendendo a palavra de Deus. Ele vai lendo os evangelhos, vai lendo o livro de Atos, porque ele vai percebendo a história, o crescimento da igreja, para ir depois, ele vai primeiro se alimentando do leite espiritual, para depois comer uma comida sólida. Assim que o apóstolo Paulo nos fala. O leite espiritual, porque não tem que comer a comida sólida só depois, meu irmão. Você não vai dar uma comida sólida para uma criança, mas vai dar líquida. Mesma coisa é o discípulo, o novo convertido, quando aceita Cristo, essa parte que vai fazer do discipulado, que é essa parte que vai falar sobre a palavra. Então, nós devemos sim fazer discípulo. E quando fizermos discípulos, temos que fazer com que ele se alicerce na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para libertar, para fazer com que ele vença as tentações diárias que vêm acometer a sua vida, que vêm lhe perseguir. Ele tem que ser um crente forte, fortalecido, e o fortalecimento só vem através de Deus, através da palavra do Senhor. O segundo ponto desse tripé, além da palavra de Deus, que era de sumariamente importante, principalmente para o novo convertido, para quem está se discipulando, porque para toda igreja a palavra de Deus é importante. Todo esse tripé do discipulado, ela vai seguir, meu irmão, a vida cristã. Isso vai fornecer base para a pessoa se alicerçar e não ser ludibriado com as falsas heresias, com as filosofias, com as heresias, com as filosofias vãs dessa vida, filosofias de homens, mas que ele venha se apegar a Cristo. O segundo ponto desse tripé é a comunhão. O novo convertido, ele agora está inserido, meu irmão, ele vai fazer a mesma crença, ou seja, eles agora faz parte comum. Como eu falei, ele está no corpo, ele está ligado a Cristo. Então este relacionamento, o Antigo Testamento faz dessa comunhão um relacionamento pessoal, relacionamento com a pessoa, com o seu próximo. E nunca faz esse relacionamento do ser humano com Deus. Já no Novo Testamento não é diferente. O ser humano faz sim, tem uma comunhão com o seu próprio, assim como tem com Deus. Então esse relacionamento, Deus também está envolvido neste relacionamento. É a palavra grega conhecida como koinonia, que significa comunhão, uma palavra bastante conhecida no meio cristão, porque está falando de comunhão. Então esse relacionamento, irmãos, tem que estar em acordo. Nós temos que estar em comunhão com nossos irmãos, e essa comunhão vem nascendo a cada dia. Por isso, quando esse novo convertido, essa pessoa se converte a Cristo, ele não mais passa a ser chamado de Zezinho ou fulaninho, mas é irmão agora Zezinho, é irmão, é irmã, porque ele faz parte da família cristã. Ele está ligado agora ao corpo de Cristo. Fazemos sim agora uma unidade, estamos em comunhão. Outro ponto importante para fecharmos essa parte segunda aqui, nós já falamos sobre a palavra de Deus, sobre a comunhão e sobre o serviço. O termo serviço, se falar, bora fazer um serviço? Aí vai entender o quê? Que é um trabalho que vai ser realizado por alguém. É alguma coisa que você vai fazer. O termo no Antigo Testamento, ela está relacionado mais a quem trabalhava no tabernáculo, ou seja, eram os sacerdotes que trabalhavam ali, eram as pessoas que foram separadas por Deus para fazerem unicamente isso, servirem no tabernáculo, no templo, era o serviço. Já na igreja de Jerusalém, o serviço está representado na perseverança do ensino dos apóstolos, persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, meu irmão, no cumprimento da grande missão, que possamos ser servos fiéis, para fazer o serviço cristão como agrada a Deus. E isso também que tem que estar inculcado no discipulado. Eles têm que estar ligados, tanto na palavra, quanto na comunhão, quanto no serviço. Esse é o tripé do discipulado. E fazendo assim, ele vai se alicerçar em Cristo, que é o mestre,
por excelência. E por fim, para encerrarmos, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Vai falar sobre o crescimento espiritual, o crescimento numérico e o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Então, meu irmão, essa parte vai falar sobre o crescimento espiritual, o crescimento numérico. Nós percebemos que um povo que aprende aos pés de Cristo, se alicerça na palavra, ele quer levar isso mais além. Ele não se contém de ficar apenas para si, mas ele quer levar sim essa palavra, ele quer fazer discípulo, porque ele se torna uma nova criatura. E ele agora encontrou o caminho de vida, o caminho de luz, o caminho de salvação, e ele não quer que o seu amigo se perca, seu familiar se perca, os seus colegas se percam. Não, ele quer que todos agora venham pleno conhecimento da verdade, porque ele agora é uma nova criatura. Ele está passando a viver uma nova experiência, meu irmão. E ele tem essa necessidade, ele sente essa necessidade, porque ele é um discípulo, mas ele também quer fazer discípulo para si, porque essa é a ordem de Cristo, para fazer discípulo, que nós devemos crescer, meu irmão. Ele está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Então, para ter um crescimento sadio e espiritual, ele precisa estar alicerçado desse tripé: palavra, comunhão e serviço. E fazendo isso, meu irmão, ele sim vai fazer parte, vai fazer com que a igreja de Deus cresça, tanto espiritualmente como numericamente. Isso nós vemos quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, quando percebemos isso. Cristo mandou os discípulos irem fazer discípulos, e os discípulos estavam como? Estavam levando sim a palavra, mas estava restringindo aos judeus, como eu falei no início, até que Pedro teve uma visão e um anjo aparece a Cornélio, e a partir dali a igreja começa a crescer. E a igreja começa a crescer de tal forma, porque a primeira igreja já estava fundada, que foi em Jerusalém, e era restrita aos judeus. Aí vem Cornélio, se converte ele com seus familiares e seus amigos, e os discípulos percebem, compreendem, porque Cristo tinha falado que eles tinham que fazer discípulo de todas as nações. E agora o ID de Cristo está sendo de maneira mais efetiva. Por quê? Porque Barnabé percebe que a igreja ali está crescendo, está sendo alicerçada, mas ele sente a necessidade de chamar uma pessoa que seja como ele, que foi como eles, para vir e falar de Deus para ele, de Cristo. Aí Barnabé vai lá e chama Saulo lá em Tarso, para Saulo vir, o Saulo, que é Paulo, para vir pregar. E Paulo fica 1 ano em Antioquia pregando a palavra, ensinando os novos convertidos. Por quê? Porque o novo convertido ele precisa crescer, tanto no conhecimento quanto na graça de Deus. As coisas velhas se passaram, meu irmão. Eis que tudo agora está fazendo novo. E o evangelho entra com transformação, com providência, com mudança, meu irmão. O Evangelho de Cristo é isto, como eu já falei em uma lição deste trimestre. O Evangelho de Cristo, meu irmão, não é o Evangelho de inclusão, que as pessoas vêm e permanecem do jeito que estão, não. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de transformação, é o Evangelho de mudança. A pessoa vem, ele era um fumante, ele era um alcoólatra, mas ele vem, aceita Cristo, ele deixa de ser fumante, ele deixa de ser alcoólatra. A pessoa vem, pratica atos libidinosos, que vai contra o caráter de Deus. Quando ele vem a Cristo, ele deixa esses atos, ele abandona, ele é transformado. Porque Cristo não aceita mistura, meu irmão. Então o Evangelho de Cristo, meu irmão, ele tem um sentido de transformação, de mudança de caráter. E só quem muda o caráter da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Mas como é que vai ser mudado? É através da palavra. É através da comunhão, porque em comunhão ele vai se relacionar com as pessoas. E, consequentemente, irá fazer um serviço cristão eficaz. Então, meu amado irmão, que possamos meditar nessa palavra e levar o evangelho a sério, o discipulado a sério, meu irmão. Uma coisa que ajuda bastante o novo convertido, meu irmão, eu não tenho dúvida disso. A pessoa se sente feliz até, de novo convertido. Quando aceita a Cristo, ele ganha uma Bíblia de presente, porque ele está ganhando um manual de vida. Ele está ganhando aquilo que vai lhe fazer fortalecer na sua vida diária, ele vai se alimentar. E o alimento diário você está dando, meu irmão, para aquela pessoa. Às vezes o novo convertido se converte, começa a frequentar a igreja, mas ele não tem a palavra de Deus em mãos. Embora hoje
esteja em um mundo bastante desenvolvido, tecnologia avançada, onde no celular você consegue, mas é imprescindível o novo convertido ganhar uma Bíblia, meu irmão. É importante, é fundamental ganhar uma Bíblia para que ele venha meditar, se alimentar na palavra, ter prática, começar a manusear a sua espada, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então, meu irmão, na conclusão, o autor fala que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. E isso vale para a igreja e para a sociedade. Então, meus amados irmãos, que possamos fazer com que o organismo, que é o corpo de Cristo, venha crescer mais e mais, que as igrejas possam dar mais valores. Mas como é que a igreja vai dar valor através da minha vida, da tua vida? Você tem que fazer a diferença na sua igreja. Levar o evangelho como ele tem que ser falado, tem que ser dito, sem ser um falsificador do evangelho, meu irmão. As igrejas hoje em dia estão preocupadas mais com a trelice do que com a videira, do que com os membros, com os ramos. Porque a igreja é um sistema orgânico, meu irmão, mas as pessoas estão preocupadas mais com a instituição igreja, ou seja, com a sua obra estrutural, com a estrutura eclesiástica, mas não está preocupada com o lado espiritual. E esse lado espiritual, meu irmão, ele só é fortalecido através da palavra de Deus, através da comunhão, do serviço, do jejum, da oração, da perseverança, meu irmão. Então que nós possamos meditar, meu irmão, cada dia mais, para podermos caminhar e fazermos mais discípulos. Coloque isso em sua mente, meu irmão. Você tem que fazer discípulo. Quantos discípulos você já tem? Quantos discípulos vocês já fizeram? Será que os discípulos que vocês fizeram já estão caminhando sozinhos? Ou já foram desgarrados da igreja? Abandonaram a fé? Porque alguma coisa está de errado, meu irmão. Nós devemos fazer discípulo e fornecer os elementos necessários para que aquela pessoa se firme na presença de Deus, se firme na igreja, para que ele venha também a fazer discípulos, meu irmão. Que possamos meditar, meu irmão, nessa licença que vem como urgência do discipulado, é algo importante, algo que está imprescindível no momento que estamos vivendo. Devemos fazer discípulos. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula do seu canal EBD Fácil e Motivadora.